Quando pensamos sobre o desconhecido, uma das maiores incógnitas que se apresenta perante nós é: o que acontecerá após a morte? Essa é uma dúvida que povoa a mente humana há séculos. Será que vamos reencarnar em um novo corpo? Será que subiremos ao céu ou desceremos ao inferno? São perguntas que, em algum momento da vida, todos nós acabamos por nos fazer. A morte é, inegavelmente, um dos assuntos que mais desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, temor. É ela o fim absoluto da vida ou apenas uma nova etapa, o início de algo completamente desconhecido? Pesquisas realizadas por emissoras de televisão norte-americanas apontam que aproximadamente 80% da população mundial acredita em alguma forma de existência pós-morte, reiterando a ideia de que a alma humana não se extingue, mas continua sua jornada. Há um vasto espectro de crenças a respeito desse tema. Alguns argumentam que, ao morrer, nossa alma se desprende do corpo físico e ruma ao purgatório, um espaço de expiação dos pecados, antes de alcançar a paz celestial. Outros creem na reencarnação, a ideia de que voltaremos a habitar a Terra, mas em um corpo diferente, para assim viver novas experiências e lições. E não faltam aqueles que acreditam na grande pausa, onde nossas consciências descansarão inativas nos túmulos até o dia do retorno de Cristo. Com tantas perspectivas divergentes, é comum que se gere um turbilhão de especulações e, até certo ponto, confusão. No entanto, essa discussão ganha um contraponto quando consultamos a Bíblia. Considerada a palavra de Deus para muitos, ela oferece respostas e esclarecimentos para esses grandes questionamentos da humanidade. Partindo desse ponto de vista, no vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês 5 fatos sobre a morte que poderão surpreender e talvez trazer uma nova compreensão sobre esse mistério que é o fim da vida terrena. Assim, convido vocês a embarcarem nesta reflexão, que mais do que um tema sombrio, é uma ponte para a compreensão mais profunda sobre nossa existência e destino. Antes de mergulharmos nesse fascinante tema, gostaria de fazer um convite especial a vocês. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, vocês não vão perder nenhuma das nossas atualizações. Estou sempre aqui, compartilhando mensagens inspiradoras de fé e orações poderosas para abençoar cada momento do seu dia, seja pela manhã, à tarde ou à noite. Então, se conecte com a nossa jornada. Vamos juntos fortalecer nossa espiritualidade e nosso entendimento sobre as questões mais profundas da vida. Agora respirem fundo e preparem-se para explorar o primeiro fato sobre a morte, que pode causar uma verdadeira reviravolta no que muitos acreditam ser possível após o fim da vida terrena. O primeiro fato é sobre o contato entre os mortos e os vivos. É uma crença disseminada em várias culturas e religiões que os entes queridos que se foram podem de alguma forma influenciar ou até comunicar-se conosco. Aquela sensação de que são capazes de revelar segredos ou guiar-nos de alguma maneira. Filmes como Ghost do Outro Lado da Vida retratam essa crença de maneira emocionante e tocante. No entanto, se nos voltarmos para as Escrituras, para a Palavra de Deus na Bíblia, encontramos uma perspectiva diferente. Vejamos o que Eclesiastes, capítulo 9, tem a nos dizer. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cão vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, nem têm eles mais recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma até a eternidade em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pois bem, esse trecho nos leva a refletir e sugere que, após a morte, deixamos de interagir com o mundo dos vivos. Não há mais sentimentos, conhecimento ou participação nos eventos sob o sol. Essa visão pode parecer um pouco radical ou até desanimadora, mas também nos oferece um momento de introspecção sobre a forma como vivemos a vida que temos agora e como valorizamos cada segundo desta existência tão preciosa. Com esse pensamento em mente, convido-os a refletir sobre o impacto que cada um de nós pode ter no mundo
enquanto estamos vivos e a importância de viver uma vida plena e significativa. Com essa compreensão de que os mortos não têm influência sobre os vivos, damos um passo adiante na nossa reflexão. A ideia de que os que se foram podem de alguma forma nos contatar através de médiums ou outros intermediários é um pensamento que traz conforto a muitos. No entanto, precisamos ter cautela com o que escolhemos acreditar. Não podemos nos esquecer de que, conforme as Escrituras, existem forças enganosas que podem se disfarçar de luz e bondade para nos desviar do caminho certo. Satanás, segundo a Bíblia, é capaz de se transformar em um anjo de luz com o objetivo de confundir e levar as pessoas para longe da verdade. A parábola de Lázaro e do rico que Jesus nos conta reforça a ideia de que há um grande abismo entre os vivos e os mortos, um abismo intransponível que impede qualquer forma de comunicação entre esses dois estados do ser. Então, quando ouvimos histórias de mensagens vindas do além, devemos tratá-las com discernimento e alinhadas ao conhecimento das Escrituras. Adentrando ao segundo fato sobre a morte, a Bíblia nos traz uma visão diferente daquela popularmente retratada em filmes ou séries, onde espíritos permanecem vagando pela terra, cuidando dos vivos ou provocando medo e terror. Também destoa bastante das narrativas de reencarnação encontradas em livros ou novelas. A realidade bíblica nos aponta que, após a morte, o nosso espírito volta para Deus. Nosso corpo físico, por sua vez, retorna ao pó de onde veio, em uma espécie de retorno ao estado inicial, a essência mais pura da criação. Este fato nos lembra da efemeridade da nossa existência corpórea e da eternidade do espírito. Essas verdades podem nos inspirar a viver de forma mais consciente e alinhada aos valores eternos, sabendo que a nossa essência, o que verdadeiramente somos, não se acaba com a morte física, mas retorna à fonte divina que a concedeu. Então, enquanto contemplamos a possibilidade do que vem depois desta vida, cabe-nos abraçar a jornada terrena com integridade, amor e propósito, depositando nossa fé e esperança no que acreditamos que nos espera além da morte. A reflexão sobre o destino do nosso espírito após a morte é realmente um tema repleto de esperança e profundidade. Como nos é dito, o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Este verso é uma janela através da qual podemos vislumbrar a eternidade e o design divino para a humanidade. O fato curioso é que, segundo as Escrituras, haverá um momento de transformação, descrito no contexto da segunda vinda de Jesus. Em vez de seres etéreos e sem forma, seremos restaurados em nossos corpos, dotados de uma natureza tanto reconhecível quanto capaz de interação tangível. Isto nos aponta para uma continuidade da vida que não só valoriza, mas também transcende nossa existência física. Lucas, no capítulo 24, oferece um dos relatos mais elucidativos sobre este assunto. Lemos que após a ressurreição de Jesus, os discípulos, inicialmente tomados por surpresa, imaginaram estar diante de um espírito. Jesus, entretanto, convida-os a tocá-lo, a ver, a perceber que ele é feito de carne e osso, dissipando toda e qualquer dúvida sobre a sua realidade tangível e ressurreta. Ele come em frente a eles, mais uma prova de que sua ressurreição não é uma mera aparência fantasmagórica, mas uma realidade concreta. O terceiro fato, especialmente entre os cristãos, é o conforto encontrando na promessa de que após a morte serão imediatamente recebidos na presença de Jesus, assumindo que entregaram suas vidas a Ele e o aceitaram como Salvador. Essa é uma crença que traz enorme consolo para muitos que enfrentam a perda de entes queridos ou encaram a própria mortalidade. Ao compartilhar esses fatos, não faço apenas uma explanação de crenças e doutrinas. Procuro oferecer-lhes uma companhia em suas meditações mais silenciosas, naquelas indagações que aparecem à beira do travesseiro ou nos momentos de introspecção. São convites para refletirmos sobre como nossas escolhas e crenças em vida podem ecoar bem além de nossa existência terrena. A crença de que após a morte somos levados à presença de Cristo é uma ideia profundamente entrelaçada com a fé cristã.
Como você mencionou, Jesus prometeu ao ladrão crucificado ao seu lado que hoje estarás comigo no paraíso. Esta afirmativa está carregada de significado e esperança, sugerindo uma transição direta da vida terrena para a companhia de Cristo no além. A expressão paraíso e a frase seio de Abraão que encontramos em Lucas 16:22 são repletas de simbolismo e representavam para os judeus da época um lugar de paz e felicidade após a morte. Jesus utiliza estas expressões para retratar a promessa de um descanso eterno e alegre ao lado de Deus. Além disso, a história de Estevão em Atos é igualmente esclarecedora. Pouco antes de sua própria morte, Estevão tem uma visão de Jesus em pé, à direita de Deus, esperando para recebê-lo. Suas últimas palavras, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, reforçam a convicção de que, para o fiel, a morte é apenas uma passagem imediata para a presença do Senhor. E quanto ao apóstolo Paulo, seus ensinamentos e experiências pessoais registram a mesma expectativa. No fim de sua vida, enfrentando a possibilidade da morte a qualquer instante, ele expressa não apenas uma ausência de medo, mas, na verdade, um desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha uma certeza, a de que a morte física seria o início de uma existência na presença de Cristo. Estas narrativas e ensinamentos podem ser uma fonte de consolo e força para muitos, apontando para uma esperança que transcende a morte. A ideia de que, independente das dificuldades enfrentadas neste mundo, há uma promessa de paz e felicidade duradouras na presença de Cristo. É um refúgio e um sustento para a fé de muitos. Compreendendo o que as Escrituras dizem, buscamos viver nossas vidas de forma que estejamos preparados para esse encontro. E tal preparação não é apenas uma questão de crença, mas também é refletida nas maneiras como vivemos e tratamos uns aos outros, cultivando amor, generosidade e uma busca constante pela verdade e justiça. O quarto fato que descreve como os corpos dos cristãos dormem depois da morte faz referência a um uso metafórico comum no Novo Testamento, relativo à morte dos que creem em Cristo. Quando a Bíblia menciona dormir em relação aos mortos, como você disse, ela geralmente está falando de um estado temporário da morte, enfatizando a crença na ressurreição. Vemos esse uso em várias passagens, como no milagroso relato de Lázaro. Em João capítulo 11, a palavra adormeceu é usada por Jesus para suavizar o evento da morte ante os olhos dos discípulos e para enfatizar sua autoridade sobre ela, simbolizando que a morte não é o fim definitivo, mas um estado de repouso do qual um dia todos serão despertados. Além disso, Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre os que dormem, referindo-se aos cristãos que faleceram, e menciona a vinda do Senhor, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, firmando ainda mais a doutrina da ressurreição. A ideia aqui é fornecer conforto e esperança aos que permanecem vivos, encorajando-os com a promessa da ressurreição e do reencontro final. Conclui-se que, nas Escrituras, dormir é um eufemismo que transmite esperança, um refrão confortante que fala sobre a transição dos justos para um estado de descanso até chegarem à ressurreição. A morte, portanto, é vista como um sono do qual seremos acordados pela chamada de Deus, levando a uma nova vida em corpos renovados, na presença eterna do Senhor. A mensagem que atravessa esses textos é uma expressão de fé na recuperação da vida, sob a promessa cristã da eternidade e no poder restaurador de Cristo, uma convocação a ter uma perspectiva de esperança e de um futuro glorioso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a linguagem de dormir é usada para transmitir uma realidade reconfortante sobre a morte, indicando que não há razão para desespero ou tristeza, como ocorre com aqueles que não possuem esperança na ressurreição. A passagem assegura aos cristãos que, assim como Jesus morreu e ressurgiu, Deus também trará com Jesus aqueles que nele dormiram, isto é, morreram como cristãos. O quinto fato sobre a ressurreição é especialmente significativo, pois trata do retorno físico à vida.
1 Coríntios, capítulo 15, descreve uma transformação final e gloriosa dos crentes na volta de Cristo. Aqui, Paulo fala do toque final da trombeta, quando todos serão transformados. Aqueles que estão mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e os vivos também serão transformados. A promessa é que essa ressurreição transformará os fiéis para um estado de incorruptibilidade, permitindo-lhes viver eternamente na presença de Deus. Paulo descreve isso como um mistério, revelando que nem todos os cristãos dormirão, ou seja, passarão pela morte física antes que Jesus retorne. O ensino da ressurreição é central para a esperança cristã. Ele não somente promete vida após a morte, mas afirma também a vitória sobre a própria morte. Nas palavras de Paulo, essa transformação é a consumação da vitória de Cristo sobre a morte, onde o corruptível veste a incorruptibilidade e a mortalidade é consumida pela imortalidade. Essa promessa é o âmago da esperança cristã de que, através de Cristo, a vida terá a última palavra sobre a morte. Assim, os cristãos são encorajados a viver com fé e esperança, aguardando a transformação final e a eterna comunhão com Deus. Esta promessa aborda também a impossibilidade humana de compreender completamente como ocorrerá tal reunião das partículas do corpo. Contudo, o ensino é de que nada é impossível para Deus e que, mesmo que seja um mistério para nós, a ressurreição acontecerá conforme a sua palavra. O fato de os corpos ressuscitados encontrarem com os que estiverem vivos na época da volta de Jesus também é um tema abordado na doutrina cristã, culminando na expectativa de que todos os fiéis, tanto ressuscitados quanto os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com corpos glorificados, livres das limitações físicas e mortais que conhecemos atualmente. Esse ensinamento é crucial porque muda a perspectiva sobre a morte e a vida pós-morte. Oferece conforto para aqueles que lidam com o medo do desconhecido e a dor do luto. Por mais que temamos o desconhecido e o conceito da morte possa nos assustar, há uma mensagem de esperança que encoraja os fiéis a encararem o fim da vida terrena, não como um fim definitivo, mas como o início de uma nova e gloriosa existência na presença de Deus. Dessas doutrinas emana um convite para vivermos de maneira altruísta e esperançosa, comprometidos com os valores que ecoam para além da vida terrena, sabendo que o fim último é de glorificação e comunhão eterna com o Criador. Agradeço por assistir este vídeo, que ele possa lhe encorajar e ser um veículo de fé e otimismo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, pois estas palavras podem alcançar aqueles que precisam de esperança e encorajamento. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.